critérios dos itens, né, dos critérios das soluções que é, estão previstas ali no GST e o engajamento no multirão, que faz parte desse combo, agenda de ação, implementação do GST e a mobilização de múltiplos atores para a implementação do Acordo de Paris. Então, esse para NDC, pressão em relação ao Nature Package e questões relacionadas a desmatamento e conversão ecossistêmica, a questão do petróleo na agenda de transição energética, os indicadores de adaptação, financiamento e agenda global de ação para a implementação do Acordo de Paris e a mobilização de múltiplos atores para que isso seja possível. Eu encerro por aqui e fico disponível para o debate. Muchísimas gracias, Tatiana, por esa información tan detallada. Yo sé que el tiempo es muy corto y que muchas veces Muito obrigada, Tatiana. Eu sei que você teve um tempo curto e que você tem muito a dizer e que realmente o tempo foi curto. Mas agora nós vamos para a próxima pessoa que vai falar. Eu quero. Eu acho que eu posso dizer que, se você tiver perguntas, você pode deixar algo dentro do chat, você pode escrever e no final da nossa reunião nós vamos lá e vamos agora ouvir o Rodrigo. Bom dia a todas, todos e todes. Boa tarde, boa noite. Peço licença para falar em português, assim como Tatiana abordou a importância de usarmos a nossa língua e entrarmos num processo de descolonização também das falas e das contribuições. Bom, eu sou Rodrigo Montaldi, gestor de programas do Fundo Casa Socioambiental, e a minha abordagem nessa nossa conversa é poder contar um pouco sobre o Fundo, apresentar o Fundo Casa Socioambiental bem rapidamente e falar como que a gente está se preparando para a COP30 e como que podemos nos interagir na COP30. Bom, o Fundo Casa é um fundo conectado a uma rede de filantropia global, uma rede de filantropia do Sul global, sobretudo, e uma rede de filantropia por justiça social no Brasil. Há 20 anos de existência, o Fundo Casa tem um pioneirismo para a filantropia internacional e o Sul global. E talvez para dar um pouco da abordagem sobre o Fundo Casa, trazer alguns números que eu acho que é importante apresentar para vocês. Temos um relatório do ano passado, então alguns dados que apresentaria agora está desatualizado para 2025, mas que em breve realizaremos, né, o nosso relatório anual e apresentaremos uma atualização desses dados. O Fundo Casa, no ano de 2024, trabalhou com processos de doação e fortalecimento de capacidades de organizações de base, organizações de comunidades e povos tradicionais no Brasil, doando uma média de 29 milhões de reais, recursos esses chegando diretamente nas comunidades e territórios tradicionais. O que esse recurso de 29 milhões de reais atendeu aproximadamente 550 projetos
no ano passado, né? E apoiamos também a agenda de defensoras e defensores de direitos humanos, e num número de 50 pessoas, coletivos ou organizações em processo de situação de ameaça, com estratégias de defesa. Ao longo dos 20 anos de Fundo Casa, já foram mais de 4.700 projetos apoiados, o que gera mais ou menos 161 milhões de reais doados diretamente para soluções locais, iniciativas dessas comunidades. Obviamente, o público beneficiado nessas doações pelo Fundo Casa, em sua maioria, são povos indígenas, comunidades quilombolas, extrativistas, agricultores familiares, lideranças, cidadãos, ativistas e outros grupos também com os quais a gente apoia. O Fundo Casa tem uma abordagem, uma atuação em todos os biomas brasileiros e atuando fortemente na Amazônia. 45% das nossas doações no ano passado foi para o bioma Amazônia, porém, uma atuação também em todos os biomas no país. As agendas com as quais o Fundo Casa apoia ou apoiou em 2024, em sua maior parte, são agendas de projetos que lidam com as mudanças climáticas, mas também apoiamos fortalecimento institucional, defesa, de direitos socioambientais, consumo e produção sustentável, conservação ambiental, né, agricultura e agroecologia, e outros temas também, né? As nossas doações se dão a partir de chamadas públicas de projeto e aonde os grupos podem acessar recursos dessa forma. E trazer dois destaques para duas chamadas muito importantes que realizamos em 2024, e que 2025 repetimos, que foram chamadas de apoios emergenciais à resiliência climática, sobretudo fortalecendo brigadas de incêndio ou brigadas contra incêndio, ações de reconstrução após emergências climáticas no Rio Grande do Sul, por exemplo, depois de uma grande tragédia, e uma terceira chamada em específico da Teia da Sociobiodiversidade, apoiando iniciativas de soluções locais das comunidades. Bom, focando na minha conversa a respeito do Fundo Casa na COP30 e as agendas com as quais a gente vai estar envolvido, gostaria de fazer um resgate que o Fundo Casa, desde a COP27, organiza caravanas de representantes das comunidades, de movimentos sociais ou de organizações da sociedade civil para participar das COPs, desde Egito, antes até, né? Mas Egito, Dubai e Baku, o ano passado, nós levamos 50 pessoas ao todo, apoiando, né, a ida de mais de 50 pessoas para participar ativamente das COPs. E também realizamos durante todas essas COPs, COP 27, 28, 29 e a desse ano também, processos de fortalecimento de capacidade através de uma jornada de aprendizagem sobre a COP, sobre a agenda daquele ano, daquela COP. E essas jornadas conseguiu formar ou fortalecer capacidades de mais de 300 pessoas envolvidas nela. Basicamente, basicamente a estratégia do Fundo Casa para a COP30 no Brasil envolve 6 grandes eixos. Um primeiro eixo, que é um eixo de apoio a projetos das comunidades e dos territórios, e nesse eixo nós abrimos uma chamada pública de projeto para fortalecimento da agenda climática e COP30, apoiando 51 projetos de 25, de 23, na verdade, estados brasileiros,
o que gerou aí uma doação de mais de 1.500.000 reais para esses 51 projetos que estão realizando suas ações dentro dessa temática de COP30. Em parceria com a Aliança VAC, aqui presente, do qual o Fundo Casa faz a gestão do Fundo Emergencial de VAC Brasil. Apoiamos, a partir de cartas convite, 13 projetos em 4 estados brasileiros, o que dá um recurso de doação de quase 850 mil reais, né? Também focado na COP30. Uma segunda estratégia, então essa é uma primeira estratégia do Fundo Casa na COP30, apoiar as iniciativas das comunidades na agenda da COP e que essas comunidades, essas organizações possam estar na COP ou discutir a COP em seus territórios. Uma segunda agenda, uma segunda estratégia do Fundo Casa para a COP30 é a realização de uma jornada de aprendizagem. Jornada essa que envolveu 7 encontros, 7 webinários, com a presença de convidados, discutindo desde temas como negociações na mudança do clima, a política e o plano de mudanças no clima, né? Transições para a sustentabilidade, mas também discutindo financiamento climático, seja regime multilateral, seja instituições e lições e oportunidades que estão colocadas para a COP30. Uma terceira estratégia do Fundo Casa é uma estratégia de produção do conhecimento, e essa estratégia, depois eu coloco aqui no chat, foi o lançamento de uma publicação rumo à COP30 e também o patrocínio de um podcast em rede nacional, Tempo Quente, o nome desse podcast, com 6 episódios falando sobre a COP30, processos de COP e financiamento climático. Uma quarta estratégia que o Fundo Casa também tem para a COP30 e que essa eu queria rapidamente me debruçar um pouco mais, é justamente apoiar e estar presente como membro gestor da Casa Sul Global. A Casa Sul Global é um espaço promovido pela Aliança de Fundos del Sul e mais a Rede Como A, que é uma rede de filantropia por justiça social no Brasil. Essa casa, ela ainda conta com a parceria da Rede de Fundos Comunitários da Amazônia e também com a rede Shift Power, né? Aliança Shift Power. Ela é uma casa que congrega uma série de fundos, basicamente 41 fundos e instituições filantrópicas do Sul Global. Ela vai estar instalada num ponto super central de Belém, que é um coworker, Canto, de nome Canto, localizado na Praça da República, e vai haver uma programação super diversa do dia 12 de novembro até o dia 20 de novembro, com mais de 35 programações, onde o foco é o financiamento em suas diversas áreas, né? Financiamento e defensores, financiamento e soluções locais, financiamento e agricultura regenerativa, financiamento e gênero, financiamento e juventude. Então há uma programação muito diversa da Casa Sul Global. Além da Casa Sul Global, já encerrando talvez a minha contribuição, o Fundo Casa está organizando 10 encontros ou 10 eventos, né? Eventos esses que vão acontecer seja na Casa Sul Global, seja na COP do Povo, seja na Blue Zone ou na Green Zone, né? E seja também na Casa das ONGs. Eu acho que é importante dizer, e isso já está mapeado, acho que eu posso compartilhar pelo chat também, há uma diversidade de casas e espaços instalados em Belém. Uma outra colega vai abordar um pouco mais isso, mas a tal Zona Amarela, e essa Zona Amarela tem uma diversidade de espaços onde diversas discussões de diversas organizações
estão com uma programação riquíssima para além da Blue Zone e para além da Green Zone. E para encerrar a minha participação, e depois a gente vai para o debate, tem duas outras ações que o Fundo Casa está dentro da nossa estratégia, que é lançar uma chamada pública de projeto dentro da COP30, que é a segunda edição da Teia da Sociobiodiversidade, onde são 20 milhões de recursos, de reais, 20 milhões de reais em recursos, para apoiar 200 iniciativas das comunidades que linkam a agenda climática com os serviços da sociobiodiversidade. E também a nossa participação é toda focada na agenda de financiamento climático, seja para adaptação, seja para o financiamento que chega principalmente de forma rápida e direta para as comunidades e territórios locais. Depois eu acho que a gente vai para o debate e outras informações eu posso trazer, bem como uma apresentação que eu havia feito e que eu acho que ilustra com imagens um pouco a atuação do Fundo Casa e agendas que a gente está envolvido, com links locais e outras informações. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo, por todas essas suas informações. Ah, sim, e também ouvir quais são as suas perspectivas e também as suas. E também vai ser bom nós sabermos mais sobre a zona amarela. Vamos agora ouvir a Ruth. Oi, gente, bom dia a todos e a todas. Vou falar em português porque me sinto mais confortável. Gostaria de começar agradecendo pelo convite. É sempre muito interessante estar falando do trabalho que a gente vem desenvolvendo há 3 anos no território. Bom, a COP das Baixadas, ela nasce em 2022, antes mesmo da COP30 ser anunciada como host, né? Desculpa, antes mesmo de Belém ser anunciada como host da COP30. Então, nasce de um coletivo, qual eu faço parte, chamado Ghetto Hub, que se situa na periferia de Belém, no bairro dos Jurunas. Então, quando a gente se viu dentro desse debate climático, a gente começou a entender que também éramos afetados, né? Então, a gente não havia essa percepção. A COP das Baixadas nasce primeiro como um evento, para que a gente possa, enfim, estar pautando a nossa realidade, estar pautando também as nossas soluções, ao mesmo tempo que se torna um contraponto às COPs da UNFCCC, porque a gente conseguiu visualizar que era muito difícil estar em uma COP. Então, principalmente por motivos financeiros, ir até uma COP é muito caro, mas também a barreira da língua. Então, a primeira edição da COP das Baixadas, que nasce em 2023 como um evento, um grande evento de articulação com mais de 10 organizações que já estavam engajados nesse debate climático em Belém, ele nasce muito também como um contraponto. Então, era a conferência que nós queríamos ter. Então, a partir disso, nessa primeira edição, era muito no sentido de conseguirmos fazer uma educação ambiental e climática que não há nas escolas de Belém, por exemplo, apenas em algumas. Então, a gente queria poder trazer os conhecimentos que a gente também estava adquirindo para a população. No começo, queríamos discutir apenas do bairro onde a gente reside, que é o bairro dos Jurunas, porque é onde a gente desenvolve o nosso trabalho, né, do Ghetto Hub, que é um centro cultural. Mas ao caminhar com tantas pessoas, tantos coletivos, tantos movimentos sociais que existem em Belém, a gente viu que isso precisaria ser plural. A partir dessa primeira edição da COP das Baixadas, que foi surpreendentemente bem executada, né?
A gente teve mais de 300 pessoas passando no nosso dia, na nossa programação presencial. Então, foi um grande marco para a gente, porque não estávamos esperando que a nossa mobilização alcançasse em tantas pessoas. A gente está falando do começo de 2023, onde aqui em Belém, por exemplo, mal se falava sobre o debate climático, né? Na verdade, já estava se falando de outras formas, mas não com esse nome. Então, a partir da primeira edição da COP das Baixadas, com alguns coletivos parceiros, a gente percebeu, com a chegada, com o anúncio também, né, de Belém como host da COP 30, percebemos que começamos a ser muito assediados, por empresas internacionais, por conferências nacionais e internacionais que queriam vir para o nosso território e legitimar esse processo com a gente, mas não fazendo com que a gente fizesse parte do processo, e sim só buscando a nossa legitimidade por estarmos aqui. Então, percebemos que não poderíamos ficar só fazendo evento pontual, mas sim que precisaríamos ser uma coalizão. Então, a partir dessa primeira edição, a Copa das Baixadas se torna uma coalizão, com mais de 10 organizações de Belém que falam sobre mudanças climáticas. E aí partimos para a nossa segunda edição, que aconteceu no ano de 2024, na ilha de Caratateua, uma ilha aqui de Belém. E nesse ano nós conseguimos alcançar mais ou menos 400 pessoas na nossa programação online, e 300 pessoas na nossa mobilização pelos territórios. Então, a gente está falando de um evento, mais uma vez, que aconteceu em uma ilha de Belém, que fica mais ou menos 1h30, 2 horas do centro. Então, a gente conseguiu mobilizar muitas pessoas para que estivessem lá. A gente sempre tenta também trazer questões globais, como nessa segunda edição que abordamos o Acordo de Escazú, mas conectando com as nossas vivências e produções que temos nos territórios, né? Então, nesse ano tivemos a nossa terceira edição, que alcançou mais 600 pessoas, com 3 dias dessa vez presencial. Foi num território muito simbólico para a gente, que é a Vila da Barca, que é a segunda maior palafita da América Latina. Então, é muito importante para a gente também trazer esse envolvimento comunitário. Nesse meio percurso, nós conseguimos também levar uma delegação, tanto na COP 28 quanto na COP 29. Então, por exemplo, eu já tive a oportunidade de estar em COPs falando sobre o trabalho da COP das Baixadas, e isso é muito bacana. Inclusive, gostaria de agradecer à Rede VAC, que também me proporcionou estar, né, nesses espaços, sempre muito receptivos com o debate que a gente vem fazendo aqui em Belém. E aí a gente chega no ano de COP 30, né, com mais de 600 pessoas passando pelo nosso evento em 3 dias presenciais, a primeira vez que a gente fez 3 dias presenciais. Então, a gente traz também essa questão do envolvimento comunitário, como eu já disse. Pensando nisso, organizamos as zonas amarelas, que gostamos de falar também, de chamar de zonas de esperança. Então, hoje, cada organização que compõe a coalizão COP das Baixadas tem uma Yellow Zone, é uma Yellow Zone no seu território, e a partir disso a gente consegue, por exemplo, trazer fundos para desenvolvimento dessa organização, desenvolvimento desse território, né, com educação climática. Então, é como se a gente fizesse várias ações durante o ano dentro das Yellow Zones, uma mobilização que é contínua para a gente se encontrar em determinados eventos, como, por exemplo, a Conferência das Baixadas, né, que foi a terceira edição da COP das Baixadas desse ano. Então, a ideia das Yellow Zones que são zonas independentes também, né? A gente traz o recurso, mas cada coletivo e organização
eles decidem de que forma querem utilizar o dinheiro, de que forma querem utilizar essa visibilidade que a gente vem procurando dar cada vez mais para esse trabalho desenvolvido nos territórios. Então, essas zonas, elas têm particularidades, né? Por exemplo, a daqui dos Jurunas já é mais voltada para livro, literatura, memória, ao mesmo tempo que a zona da Vila da Barca já é mais voltada para um ecoturismo, para cuidados com as crianças e adolescentes. Então, cada zona tem a sua especificidade, ao mesmo tempo também que a gente está fazendo, por exemplo, levantamento de alguns locais que querem ceder hotelaria comunitária para as pessoas que vêm para a COP30. Então, é muito amplo o que são as zonas amarelas, mas resumindo, são zonas comunitárias, né, de envolvimento comunitário, para que as pessoas possam conhecer e se reconhecer também enquanto uma Amazônia urbana, né? A gente quer que as pessoas também que estão vindo para Belém consigam entender o que de fato é viver numa Amazônia urbana. Então, a gente traz essas múltiplas visões, realidades, para, né, deixando bem nítido o que morar e viver nas periferias de Belém. Bom, para a COP30, nós vamos fazer ações durante o período da COP. Então, vocês vão conseguir ver nas nossas redes sociais que vamos lançar na próxima semana esse calendário de atividades que vão estar acontecendo nas zonas amarelas. Então, vão ser todas paralelo à COP, para que todas as pessoas possam participar e conhecer. E também vamos fazer um fórum de cultura, onde a gente vai unir todo mundo. Ele não tem local nem data definida, mas a ideia é que a gente mostre como a cultura cada vez mais vem sendo uma grande ferramenta para se utilizar no enfrentamento à crise climática, né? Principalmente quando a gente está falando de uma região que é muito multicultural. Então, já temos muitas respostas baseadas nas comunidades, né? Bom, eu gostaria de finalizar por aqui. Acho que isso é um pouco resumidamente o que a gente vem fazendo. O tempo é muito curto para falar tudo, mas eu vou deixar aqui no chat o link do vídeo da terceira edição para vocês conseguirem visualizar de fato o que é uma edição da COP das Baixadas. Agradeço mais uma vez o convite e me ponho à disposição para qualquer perguntas, dúvidas e mais contribuições. Muito obrigada. Que abordagem tão boa, fácil incorporar tanta coisa boa em tão pouco tempo, e fizeste muito bem, e creio que aprendemos um pouco sobre essa zona amarela, a Yellow Zone, e gostaria de dizer que temos que conectar com eles, da comunidade, esse envolvimento da comunidade, e vamos ver isso com mais profundidade depois. Isby, é a tua vez agora, queremos te ouvir também. Obrigada, Linda. Bom dia e boa tarde a todo mundo. Meu nome é Isbilaine Silva e eu sou assessora de mobilização e engajamento do Observatório do Clima, que é uma rede nacional brasileira com mais de 161 organizações que trabalha nas pautas climáticas do Brasil e também pela democracia do nosso país. Deixa eu começar aqui, eu também assim anotei todos os pontos para não me perder e não passar tanto do tempo. E o Observatório do Clima, o Brasil soube que a gente poderia sediar uma COP lá quando teve a COP do Egito. E desde então, no Observatório do Clima, a gente começou a pensar em qual seria a nossa estratégia para ir para a COP e para ir de um jeito mais organizado enquanto sociedade civil na nossa rede. Então, a gente criou
a Central da COP, que é um espaço de comunicação, formação e cultura também. Então, desde 2023, a gente começou a pensar nessa estratégia da Central da COP, e o ano passado a gente lançou a Central da COP como um site em que a rede do Observatório do Clima colocava artigos falando sobre o que estava acontecendo na COP. Então, é uma construção de 2 anos, que a gente teve muitas parcerias, e ano passado também a gente teve uma parceria, o Observatório do Clima, muito legal com a VAC, aqui no Brasil, que a gente falou a gente fez a formação Cuida juntos. Então, a gente pôde estar nesse momento, e a gente do Observatório do Clima pôde se aproximar um pouco da VAC, e foi um momento super bacana também, desse conhecimento e aproximação. E a gente iniciou a Central da COP para unir isso. Então, o espaço da Central da COP, a gente tem feito ativações pelo Brasil durante todo esse ano. E daí a gente quis também ousar um pouco, né? Sair um pouco do nosso eixo de falar com ativistas climáticos. Então, a gente conseguiu ir para eventos que a gente achava muito importante. A gente conseguiu falar com museus, e também fomos para a parada LGBT. A gente falou com pessoas de religiões evangélicas, católicas. Então, assim, foi um grande misto de público que a gente conseguiu abarcar dentro da Central da COP, porque a Central da COP não leva o logo do Observatório do Clima, é algo sem logo e sem marca. Então, era mais fácil para as pessoas chegarem e se aproximarem e co-criarem juntos com a Central da COP. E em um desses processos, a gente pensou também que seria muito importante a gente descentralizar o papo da COP. Então, todo mundo precisa saber o que está acontecendo no nosso país enquanto mudanças climáticas, e o que é essa COP que tem mobilizado tanto, principalmente Belém. E eu estou literalmente em Belém agora, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu estou aqui em Belém porque a COP basicamente já começou aqui para a gente. Então, a gente pensou em fazer da COP, para você falar sobre mudanças climáticas e sobre COP30. E na nossa primeira tiragem, a gente fez 1.000 caixas, e daí precisou fazer uma outra tiragem, porque foram muitos pedidos, e a gente fez uma segunda tiragem de 1.000 caixas também. Então, a gente conseguiu. O Brasil é um país de 26 estados, mais o Distrito Federal, e a gente conseguiu chegar em todos os estados brasileiros. Conseguimos atingir mais de 13.000 pessoas nesse processo com as estações da Central da COP, e foi muito bonito ver pessoas de toda parte do Brasil conseguindo falar e entender um pouco mais sobre a COP, e interessadas também em fazer isso. A gente fez uma campanha de participação, mas acabou que a campanha se tornou muito orgânica, e por isso que a gente também teve um outro pedido de 1.000 caixas. Então, a gente conseguiu fazer esse processo, que foi muito bom para a gente tirar, né, essa centralidade da COP de um espaço e conseguir levar ele para outras regiões também, para todo mundo conseguir falar sobre a COP. E aqui em Belém, a gente tem um teatro e o ICA, que é do lado, na Praça da República, que vão ser esses 2 espaços que a gente vai estar trabalhando com a Central da COP. E daí a Central da COP, ela vai ter um espaço cultural, um espaço de rodas de conversa e aulões sobre clima, e um balcão de informação. Porque tudo que a gente está fazendo está sendo muito pensado para a população de Belém, que ainda não teve tanto contato assim com essa parte da COP, e que querem entender mais e querem estar ali por perto. E por isso que a gente fez um trecho da nossa programação de aulões
sobre clima, onde a gente consegue explicar, então, como se fosse uma formação continuada dentro da COP para que as pessoas consigam também entender temas que as afligem, de tipo como essa conferência internacional tem a ver com o aumento dos alimentos, como é que tem a ver com o meu rio poluído. Então, a gente descentraliza, traz, né, esse papo que está acontecendo tão longe e tão perto, por ser na mesma cidade, mas do internacional para o local, com os especialistas do Observatório do Clima. Então, a gente vai fazer essa parte de informação, de formação com as pessoas dentro da central da COP. Infelizmente, a gente não vai conseguir traduzir todos os espaços. A gente não pensou em tradução, na verdade, para os espaços da Central da COP. Mas como é um espaço que vai ser muito cultural, e a cultura é algo que você não precisa entender o idioma, mas sentir no seu coração, então eu acredito que é um espaço que todos nós, não importando a língua que está sendo falada, a gente consegue sentir a cultura para além de entender o idioma. Então, vocês todos são muito bem-vindos e convidados a estar com a gente na Central da COP com essa parte cultural que vai ser extremamente rico, porque todas as apresentações lá pautam mudanças climáticas de alguma forma e traz muito a cultura de Belém, do Pará, como um todo para dentro da Central da COP. Então, a gente consegue dividir também com o internacional e com o próprio nacional, que não é tão próximo da cultura paraense, com os artistas locais daqui, e a gente poder descobrir outros jeitos de fazer cultura e outros jeitos de falar sobre clima também. E outro espaço que eu vejo que pode ser super interessante de engajar com a Central da COP, que o Rodrigo falou sobre o mapeamento de casas que ele colocou, no AC a gente fez um mapeamento dessas casas, várias casas que vão ter em Belém, e a gente fez um passaporte, um mapa. Então, você consegue ver onde estão essas casas dentro do mapa, e a gente fez como se fosse um Onde Está o Oli, que você consegue olhar as casas no mapa, você tem o endereço delas, e você pode ir assistir uma programação nessa casa e ter o seu passaporte carimbado. Aí, quanto mais carimbos você tiver, você vai ganhar um prêmio da Central da COP. Então, é isso também a nossa forma de engajar as pessoas a estarem nesses outros espaços e nessas outras casas também. Então, a gente está fazendo essa brincadeira e o Observatório do Clima vai dar algumas premiações. E outro espaço que eu acho que é super importante falar também é da Cúpula dos Povos, que o Observatório do Clima participou desde o começo da construção desse espaço que vai acontecer na faculdade aqui de Belém, aqui do Pará, na UFPA, que vai acontecer do dia 12 ao dia 16 de novembro. É um espaço extremamente ativista, com pessoas extremamente importantes, e que vai ter tradução. Então, a gente consegue circular de uma forma mais fácil e mais ampla, tradução para espanhol e para inglês também. E as marchas também, eu tenho uma agendinha dos dias que vão ter a marcha, porque, para além das negociações, eu acho que esse é um espaço muito da gente, enquanto população, enquanto ativista, de estarmos em conjuntos e irmos participar dessas marchas. Então, eu posso colocar aqui no chat também os dias que vão ter as marchas, que com certeza elas vão circular por todos os grupos, mas já para vocês terem essa atenção nos dias. Mas eu acredito que eu abordei tudo sobre a Central da COP, então fico aberta também, caso vocês tenham alguma curiosidade, alguma pergunta para falar, mas é isso, vai ser extremamente importante ter vocês aqui no Brasil e participar dessa movimentação com a gente. Obrigada. Isvi, muito obrigado pela apresentação, claro, pela informação, fantástico.
E, portanto, é muita informação, mas muito obrigado. Vamos deixar as perguntas, então. Nós vamos, então, deixar as perguntas no chat e depois nós vamos fazer um acompanhamento dessas perguntas, com todos por e-mail depois. E o que nós vamos fazer é que vamos ouvir agora a Mandy. Hello, olá a todos, eu sou a Mandy, eu sou da WWF e eu ah, lidero as comunicações sobre os climas e energia ah, no nosso trabalho e o que eu tenho feito é que nós apreciamos os comentários dos últimos, dos que falaram, porque quando nós pensamos que quando nós vamos chegar e vamos ter esse navio adentrando o nosso ambiente, é importante nós sabermos entender e apreciar o que todos estão a receber, estão a, a entender e a esperar disso tudo. Então, eu acho que eu tenho uma pequena apresentação aqui, vamos pedir para que a Trindade nos dê um help, nos dê uma ajuda. Deixa eu ver aqui se eu consigo pôr no slide. Muito bem. Eu espero que todos possam ver. Sim, vocês podem depois utilizar esse slide para o que vocês desejarem, e vai ser muito bom. Nós vamos chegar a Belém, imagine, isso é muito bom, e eu estou realmente bastante motivada e interessada em ir a Belém. Por que será que o meu slide parou? Vamos ver. Um minuto, por favor. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Muito bem. Ok. Então, o que eu gostaria de falar para vocês sobre o COP é que é a maior conferência no mundo, porque eu não quero falar isso de qualquer forma. O que eu quero mostrar é o COP, desde o COP 1 até o 29. Veja aqui como é que a audiência mudou. E vocês viram que lá no COP28 nós tivemos mais de 80 mil pessoas, e depois 29, e depois nós tivemos entre 60 a 70 mil pessoas participando. Então, vejam aqui que nós poderemos agora esperar 50 a 60 mil pessoas, de acordo com a logística. Então, isso aqui é um documento, vocês podem ver todo o documento e ali existe tudo. Tem os partidos onde as pessoas são, os observadores dos estados, enfim, você pode ir nesse link que está ali e vai ser muito bom vocês verem o que tem lá. E o que é uma coisa que eu gostaria que vocês realmente ouvissem falar, estivessem bastante garantidos dessa informação, é sobre os crachás, esses badges. E ali é que realmente muito importante, porque a infraestrutura da conferência é a zona azul, porque é dessa maneira aonde é que as negociações acontecem, e quando existe um pouco de restrição, a razão é por causa do tamanho, é por causa do espaço e de como é que as pessoas podem estar ali. Mas com os crachás dentro dessa zona azul, é como se fosse ouro, como se você estivesse ali dentro dos planejamentos e ali
parte das coisas que acontecem está dentro toda daquela zona azul. E os partidos, os governos, as organizações registradas estão todos lá. Então, os membros da Unicef que ganham esses crachás estão também das organizações e das agências, e a mídia também faz pedidos, e também existem aqueles observadores que são das ONGs, e eu acho que, se você pensa assim, o que você acha? Você acha que pode estar envolvido dentro desse processo de engajamento, nas negociações, você precisa ter esse crachá. Como eu já falei no início, para se ter esse crachá, é uma questão de se registrar, de se matricular como um observador. E para você ter esse acesso, qualquer organização pode entrar pelo website. E você pode se registrar como indivíduo ou como organização. E eu faço isso, isso aí é uma matrícula para todo mundo. Então, pode ser que uma companhia, uma organização tenha, por exemplo, 12 crachás, e pode ser que há uma pessoa que não tenha, e nós temos que tomar conta disso, porque não é só para conseguir um crachá, é porque nós sempre chamamos pelo nome da pessoa e pela cor do crachá. Então, por exemplo, o pessoal que é do governo geralmente é o rosa, os que são observadores são amarelos, a mídia é laranja, como podem ver ali, a mídia tem uma outra cor. Então quando você está andando pelo espaço do COP, exatamente o que acontece é que, pela cor do seu crachá, você tem acesso a determinadas áreas. E assim pode ser que alguém chegue, olha, você não pode entrar por aqui, porque você já não pertence a essa zona, ou melhor, essa área, o seu crachá não permite. Então, é por causa disso que nós precisamos saber. É dessa forma que nós queremos dizer. Vejam aqui o mapa para vocês saberem aonde que é essa zona azul. E vejam ali aonde a parte formal é que vai acontecer. Tem a zona verde e tem a zona azul. Na azul é onde acontecem as negociações. E na verde é normalmente o espaço aonde o país anfitrião recebe a comunidade do país e também o público que estão a participar da COP. Geralmente não existem restrições a quem entra nessa zona verde, mas vai haver mais ou menos um controle, porque eles preferem ter um certo controle de quem entra nessa zona verde. E vai ter isso tudo dentro do website do governo do Brasil. Uma vez que você esteja dentro da zona verde, você não pode acessar a zona azul. Mas existe ali uma conexão, é um portão que vai ter ali entre as duas zonas, aonde pode ser que o que está de um lado da zona azul vai, com permissão, vai poder entrar na zona verde ou vice-versa. Aqui, onde que eu estou mostrando, do lado direito, é a área de entrada na zona azul, aonde que vai ter ali a exposição das organizações, nos pavilhões, aonde vão estar ali organizados os eventos paralelos e todo tipo de pessoas que você vai poder conversar e que vão estar ali dentro, pessoas diferentes, e que isso pode estar ali, por exemplo, por 2 ou 3, em 2, 3 semanas, e você vai poder ali ter discussões relevantes, por exemplo, sobre mudança climática e também quais são os tipos de negociações que podem se ter e também quais são as pessoas impactadas e também aonde é que elas vão estar dentro desses pavilhões. Então,
Os negociadores também vão ter os próprios escritórios, onde que eles vão poder encontrar, vão poder negociar e vão, inclusive, ter assuntos compartilhados. E dentro dessa zona azul, o que existe é que os oficiais da Unicef, geralmente tem 2 centros de mídia lá dentro. Então, eles não costumam nos dar assim uma lista dos pavilhões e tudo mais, mas o que acontece é que existem ali as conferências de imprensa, que são geralmente colocados diretamente para o público, e muitos desses eventos acontecem ali. E o que eu posso também dizer é que, através desse grande momento ao vivo, o que acontece é que várias vezes existem vários eventos acontecendo ao mesmo tempo. E o que eu posso dizer é que muitas decisões, às vezes, acontecem com os negociadores ali dentro dessa grande sala. E existe também, por exemplo, quando os líderes... isso é um lugar onde os líderes da conferência se reúnem, e que já foram 6, parece, foi no dia 6 ou no dia 7 de outubro que houve essa conferência dos líderes em assuntos climáticos, e que foi também, ali estiveram, por exemplo, líderes mundiais, e que estão ali a tentar fazer um planejamento para como é que se vai se fazer uma formatação do que vai poder acontecer nas próximas semanas. E então isso é um assunto muito interessante, que vale a pena você ficar atento. E uma outra coisa que vale a pena pensar é sobre o tipo de transporte que você vai pegar, por exemplo, o ônibus que vai te deixar ali perto para você saltar e andar. E o que eu posso dizer é mais ou menos eu gostaria de dizer que é mais ou menos 1 quilômetro de extensão essa zona azul. Então venha com um sapato ou um calçado bastante confortável para que você não tenha problemas em andar. Muito bem, quando a gente fala sobre os COPs, nós temos sempre o tipo diferente que eles fazem, por exemplo, a recepção. Teve Japão, Turquia, tivemos já nos Estados Unidos, Austrália, tivemos na Europa Oriental, e eu não sei se a Austrália vai ser anfitriã do COP31, mas dependendo do país que geralmente se tem a COP, o que acontece são negociações de transporte, de como é que vai funcionar esse sistema público e como é que as pessoas irão agora andar com os crachás e como é que vão se fazer esses trâmites. Então, como é que, por exemplo, nós podemos depender agora da presidência da COP, como é que vai fazer essa ligação e qual é. Então, o que foi feito, o que eu posso dizer é que, através do Google Maps, você pode utilizar o mapa da cidade e ver através qual é o melhor transporte para você. Você vai ali e você faz, por exemplo, o uso do transporte que é mais rápido para você. E você pode até usar, por exemplo, o seu critério do que é mais recomendado, mas você pode até usar uma bicicleta, você pode escolher. Por exemplo, eu não vou usar bicicleta porque as minhas pernas não aguentam, mas você pode usar Ubers, porque outros carros não vão poder ser estacionados ali perto das entradas, ou muito menos dentro. Então, tome cuidado com o tráfego, por exemplo, trânsito, porque o COP começa
oficialmente às 10 da manhã e para o almoço à 1 da tarde e depois 3 da tarde começa de novo. Mas a realidade é que todos vão poder negociar com as ONGs, as suas próprias reuniões. Se vai começar, por exemplo, às 8 da manhã e o pessoal vai querer estar lá e vai poder terminar, por exemplo, em outro horário, ou vai começar às 7h30 e vai terminar outro horário. O que eu quero dizer é que a COP sempre vai ter os horários muito, ou melhor, a disposição das tabelas das reuniões são bastante ocupadas e variadas, então, já de antemão, posso dizer que às 5 horas da tarde é quando oficialmente a COP termina todos os dias. Pode ser que aconteça em alguns dias ter um coquetel em algum dos pavilhões, e ali você vai poder negociar, que vai ficar um pouco mais tempo, mas se lembrem que se tiver uma reunião às 8 da manhã, você vai ter que se desvincular e vai ter que realmente estar ali para ter a responsabilidade de chegar no horário e ver quais são as melhores opções de transporte. O que nós também podemos ver é que você vai poder escolher as suas diferentes Então, são opções pessoas de de línguas, você vai todos poder os cantos do escolher, mundo você para vai. conhecer as pessoas, e tem comida maravilhosa, alimento, hospitalidade, tudo muito bom. E, portanto, há muitos visitantes, muitos turistas, muitas pessoas que vão conversar, falar com vocês, com a vossa cultura, o que está acontecendo, como estão envolvidos no COP, e vão falar mesmo que não falem a língua um do outro. Uma da maneira é utilizar o Google Translate no telefone, as línguas, e inglês é a língua geral, e é ok de fazer uma pergunta mostrando o telefone com a sua pergunta, e todos têm um crachá do COP e vão lhe ajudar. Então, alguém está correndo e, portanto, vão ajudar assim. E, portanto, os voluntários estão em todas as áreas do COP e estão aí para ajudar, se estiverem perdidos. Em todos os COPs, esses voluntários são as estrelas. Pode perguntar, eles estão sempre capazes, são jovens, estão excitados e querem ser úteis. E, portanto, eles poderão dizer, vá ali, vá acolá, faça isso, faça aquilo, e vão orientar. Se você estiver perdido, se você não sabe onde ir, se quiser algo, eles estarão lá para isso. Portanto, naquilo que é as organizações, com os pavilhões, com os eventos, e às vezes tem interpretação, às vezes não, depende do dono do pavilhão que estão fazendo, mas todos têm a transmissão ao vivo para o YouTube ou para o seu canal, e poderão acompanhar e ver o que pode ser feito. E é tudo na parte da logística. Um último conselho: se vão entrar na zona azul, no Blue Zone, se alguém falar isso e aquilo, só há 3 coisas que importam quando se fala de COPs, e tem feito por 16: café, uma cadeira e o teu carregador. É a única coisa. Onde é que está o café? Onde é que está o meu carregador? E onde é que eu posso sentar? Porque no COP não há cadeiras, você tem que estar sempre movendo e você quer sentar, então é o que acontece. E, portanto, podem vir ali no pavilhão e vamos prestar atenção. Muito obrigado pela oportunidade de falarmos aqui, e se tiver alguma pergunta, aqui estou.
Muito obrigado, Mandy, pela informação e pelas dicas. E precisamos disso. Alguém com experiência que sabe o que acontece. E, portanto, muito obrigado. Perdão por estarmos atrasados. Temos ainda mais 5 minutos. Temos Ana, da WWF Brasil, que vai falar sobre a questão das logísticas no Belém, e ela fala agora sobre a questão da segurança nesse debate, portanto, tempo. Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu estou aqui, fui contratada para ajudar com a logística do WWF Brasil e do WWF Internacional, e semana passada eu estava em Belém, então eu consegui sentir um pouquinho de como que está o clima na cidade, né? A cidade está efervescente, está cheia, ainda algumas obras, mas assim, as coisas vão ficar prontas, o aeroporto está praticamente pronto, e o que que eu gostaria de falar para vocês? Seguinte, bom, vocês sabem do calor, então roupas leves e sempre com garrafinha de água, porque realmente é muito quente, até para quem mora aqui no Brasil. Evitar usar carro, se você puder. Se você puder usar o transporte, os shuttles, transporte público, além das bicicletas para você alugar, você tem patinete elétrico que você pode alugar também. É só baixar o aplicativo da Jet. Outra coisa, o trânsito é bem pesado, né? A cidade estão acontecendo diversos eventos na cidade. Dia 1º de novembro, como vocês sabem, tem o Global Citizen Festival. Então, muita gente que está nessa parte de construção está na cidade. É muito difícil estacionar se você tiver de carro e são poucos os estacionamentos. Então, realmente, assim, eu não recomendo vocês alugarem carro, a não ser que realmente seja muito necessário. Vocês devem saber também que do dia 6 e dia 7 foi decretado feriado, né, municipal. Então, para evitar pessoal na escola, ir de volta, servidores públicos vão estar trabalhando de casa. E do dia 5 ao dia 21 são férias escolares, né? Todas as escolas não vão funcionar. Então, as pessoas que eu conversei lá em Belém, quem puder sair da cidade, vai realmente sair da cidade, tá? Para evitar toda a muvuca. Preço de táxi e de Uber já aumentou, tá? Eu senti essa diferença lá, então cuidado com o orçamento quando vocês forem colocar aí o valor dos transportes. Que mais? Ah, outra coisa. Os restaurantes, a culinária, eu achei a culinária paraense excelente, mesmo para gente que está aqui no Brasil, tem um pouco de, sabe, eu não sei o que eu vou comer, a comida é muito forte. Eu acho que isso não é uma preocupação em geral. Os restaurantes, tem muitos restaurantes bons. Então, eu acho que isso não vai ser uma preocupação. A única coisa é, às segundas-feiras, normalmente os restaurantes lá fecham. Então, tomem só cuidado com isso. Alguns eles vão abrir durante o período da COP, mas nem todos, que é o dia que eles dão folga pro pessoal. Uma outra coisa importante falar, não teve um momento que eu me senti insegura na cidade. É claro, a gente está no Brasil, a gente sabe que todo mundo tem que tomar os cuidados, né? Mas eu senti que a cidade realmente ela está se preparando para receber essa quantidade de pessoas. Gente, eu acho que é isso. Procurei ser bem rápida porque a gente está um pouquinho sem tempo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, quiserem falar ou podem me escrever, a Trinidad passa o meu contato para vocês. Obrigada, gente. Adriana, te agradezco muchísimo por dedicar este tiempo para darnos esta información. Creo que es el pedacito que nos faltaba de las cosas prácticas. Y bueno, quiero decirle muchas gracias a todos por participar en esta reunión. Espero que haya sido útil, que hayan aprendido se hayan actualizado un poco respecto de las negociaciones, de los espacios que hay, de las iniciativas, de las actividades, de organizaciones que muchas veces
no hayamos escuchado, que hemos escuchado, pero no teníamos tanto detalle. Não tínhamos tanto detalhe, mas agradeço e podemos nos conectar em Belém, não só de maneira virtual, mas também como organização e gerar esse intercâmbio que nós queremos. Por favor, envie-nos as perguntas e poderemos deixar o Mentimeter aberto por 2 dias, se quiserem pôr ali, à vontade, se não, mais 5 minutos se quiserem pôr uma pergunta, mas estaremos enviando um e-mail com todos os detalhes que nós falamos aqui durante essas reflexões, com algumas das gravações das pessoas que nos falaram, dos preletores, e mais informações acerca do COP. Não sei se Charlotte quer dizer alguma coisa, mas é tudo da minha parte. Muito obrigado e um ótimo dia. Muito obrigado, Trinidade, e boa viagem a todos. E nos vemos em Belém, virtualmente, pessoalmente, mas muito obrigado.